Fala pessoal, você deve estar estranhando, nossa, vamos falar de neoclassicismo mais uma vez, a gente já não tinha feito essa aula, Fábio? Sim, nós fizemos. Só que eu procurei primeiro construir uma forma de pensamento que a gente entendesse que no final do, aliás, no início do século XIX a gente tinha duas escolas totalmente diferentes, né? Duas maneiras diferentes de se pensar a arte, tá? E a gente se focou principalmente na diferença entre um e o outro, né? Mas não entramos a fundo nem em um nem em outro, né? Então agora chegou a hora da gente esmiuçar um pouco mais o neoclassicismo e na outra aula a gente esmiuçar um pouco mais o romantismo para que a gente possa tocar o barco agora falando de características gerais de cada uma das escolas que vem aí pela frente, tá bom? Então não é uma repetição. Claro que a gente vai ver alguns nomes que a gente já viu, a gente vai ver algumas imagens que a gente também já viu, né? Mas agora a gente vai expandir um pouco mais o conhecimento, falar mais de arquitetura, por exemplo, que eu não falei na outra aula, né? Enfim, tem alguns temas mais detalhados para a gente falar aí acerca do neoclassicismo, beleza? Então vamos seguir essa viagem aí? Aproveita aí. Arte acadêmica, neoclassicismo. Por que arte acadêmica, Fábio? Bom, vamos relembrar, né? Existem as chamadas épocas clássicas, que seguem um estilo, e existem as épocas anticlássicas, que seguem um outro estilo que a gente acabou dando o nome de estilo romântico, né? A gente então vai ver como duas grandes escolas no século XIX que trabalham essas linguagens e de maneira simultânea, o que é mais incrível, o neoclassicismo e o romantismo, né? Tá. Por que arte acadêmica? Tem a ver com o que a gente chama de academicismo. Academicismo vem de academia, né? Existia uma região na Grécia, no Bosque de Oliveira, nos arredores de Atenas, onde Platão e seus sucessores ensinavam filosofia, e essa região passou a ser conhecida como academia, né? E, por extensão, toda a escola, né, criada ao longo da história da arte, ao longo da história da humanidade, passou a ser chamada de uma certa forma de academia, estudos acadêmicos, etc., né? Luís XIV, aquele rei, né, da França que queria monopolizar tudo, né? O chamado Rei Sol. Ele queria monopolizar de tal maneira tudo que ele queria, inclusive, que as artes seguissem o gosto pessoal dele. E sendo ele profundo apreciador de arte clássica, ele queria que todos os artistas só se expressassem através de um estilo clássico, né? De um estilo mais racional. Então ele exigiu que fosse criada uma Academia Real de Pintura e Escultura em Paris no ano de 1648. Né? A partir desse momento se criou uma geração de artistas que não mais eram aprendizes de outros artistas de uma maneira mais informal. Tipo assim, o pai percebia que o filho tinha uma certa habilidade com arte, etc. E aí, para estimular essa criança a aprender, ele levava essa criança até o ateliê de algum artista famoso e oferecia a criança para fazer serviços lá, né? Sei lá, lavar a roupa do artista, fazer um cafezinho para o artista, e que nas horas vagas o artista pudesse ensinar o seu ofício a essas crianças, né? Para o artista passou a ser também interessante, se você for pensar, né? Como a gente já percebeu que para que o artista se torne um gênio das artes, ele precisa ter bastante tempo para treinar, e o que garante esse tempo para treinar é ele conseguir vender mais trabalhos.
tanto faz se ele fosse protegido de um rei, se ele fosse protegido de um nobre, se ele fosse protegido de algum alto escalão da igreja, tipo um cardeal ou até mesmo o papa, né? Tanto faz, mas quanto mais serviço ele tivesse, mais dinheiro ele ganharia, né? E ficaria mais tranquilo. E alguns artistas, alguns desses gênios da arte, começaram a perceber que ter pupilos, ter discípulos, era uma forma de acelerar o processo. Então ele punha os seus pupilos mais talentosos, mais treinados, para ajudar a acelerar o trabalho. Então punha um para desenhar a paisagem no fundo, outro para fazer a estrutura da figura humana na frente, e aí tendo a coisa mais ou menos pronta, o artista, claro, com todo o seu talento, ia corrigindo as falhas dos seus assistentes, mas já tinha metade ou boa parte do trabalho feito, né? Então era interessante muitas vezes para o artista também ter esses pupilos, né? Só que essa tradição foi abandonada a partir do momento que começaram a surgir as escolas de arte, né? A primeira delas, então, foi a Academia Real de Pintura e Escultura de Paris. Como é que o artista aprendia, então, essa coisa? Para garantir que todo mundo aprendesse as mesmas técnicas do mesmo jeito, né? Então, esse método de ensino tinha que ser racional, né? Então era tudo muito baseado em desenho de observação, em cópia de moldes, em estudar os temas clássicos, em estudar as técnicas desenvolvidas durante o período clássico. E quando a gente fala em período clássico, e aqui eu estou já falando de 1648, portanto é um período após o Renascimento, já existiam artistas renascentistas, uma geração que já tinha passado 1400, 1500, né? Depois surgiu uma outra geração de artistas talentosíssimos também no período barroco, né? E todo o conhecimento desenvolvido por esses artistas, mais aquilo que foi resgatado da cultura greco-romana, passou a ser ensinado nessas academias de arte. Então o artista treinava e treinava muito a partir de cópias, a partir de estudo dos temas clássicos. Então a gente vê uma produção artística voltar a ser muito parecida com a produção clássica, né? Havia uma predileção por se copiar os temas clássicos originais, Grécia e Roma, ou os temas do Renascimento, né? Sobretudo os de Rafael, né? Também Da Vinci, também Michelangelo, mas um dos pintores renascentistas mais apreciados aí por vários academicistas era Rafael Sanzio, né? Tanto que existe uma geração de pintores que são chamados de rafaelitas também, porque eles seguem mais ou menos o estilo do Rafael. Bom, no Brasil, a gente também teve a nossa Academia de Belas Artes lá no Rio de Janeiro, né? A família real, quando fugiu de Napoleão, isso a gente já está falando, um período depois, né? Você vê que na França, desde 1648 já existia escolas de arte. Então já existia uma geração de artistas franceses, ou às vezes até de outros países que acabavam viajando para a França para estudar nessas academias de arte. Pois bem, existia já uma geração de artistas formados por essa academia de artes, e a arte acadêmica estava na moda na Europa. Quando então Dom João veio para o Brasil fugindo de Napoleão, ele veio para o Brasil só porque estava realmente fugindo de Napoleão, né? Mas ele queria que o Brasil fosse como era lá em Portugal, né? Então ele precisou implantar algumas ditas, entre aspas, melhorias, né? Aqui nessa colônia, nesse matão, nesse mundo perdido que era o Brasil, né? Então a gente vê com a chegada da família real surgir algumas coisas como a Biblioteca Nacional, como o Jardim Botânico, como o Serviço de Correios, né? Como o Banco do Brasil, enfim. E dentre essas inovações que tentavam transformar o Rio de Janeiro numa pequena Europinha ali, né?
Dom João pediu para que se criasse a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro e chamou um pintor francês, né? Porque afinal de contas os melhores pintores eram formados nessas academias de arte, né? E Debré tinha sido aluno dessa academia de arte e também se tornou professor dessa academia de arte, né? Ele foi, ele e vários artistas, mas foram um grupo de artistas franceses encabeçados por ele, daí vem o nome Missão Francesa, né? A pedido de Dom João VI, que viesse para o Brasil para implantar aqui a arte acadêmica, né? Porque para a corte portuguesa, a arte que já existia no Brasil não era considerada arte, né? Nem a arte barroca, e olha que a arte barroca veio trazida da Europa, né? Mas era uma arte não clássica, né? Como a gente aprendeu nas primeiras aulas do nosso curso aí de História da Arte. Então não era assim apreciada pelo rei, né? Então havia necessidade de se ensinar essa arte que estava mais na moda na Europa, que era a arte acadêmica, né? Então Dom João chamou vários pintores franceses encabeçados por Debré para criar a nossa Academia de Arte em 1816. Então o nosso academicismo é tardio comparando com o academicismo europeu. Então muitos desses artistas franceses tinham conhecimento sim da arte clássica, mas alguns já vieram influenciados pelo romantismo, porque o romantismo também surgiu dentro dessas academias aí, né? Foi uma outra visão que alguns artistas começaram a ter no meio desse caminho. Mas não estamos falando de romantismo ainda, estamos falando do primeiro movimento que surgiu acadêmico, que é justamente o neoclassicismo, ok? Neoclássico é o classicismo arqueológico, né? Tem origem aí com a Revolução Francesa, né? Mais ou menos na mesma época. As cidades de Pompeia e Herculano eram duas cidades da Roma antiga que eram balneários, né? Eram locais assim onde as pessoas passavam férias. É como se você sair de São Paulo para ir para Ubatuba, por exemplo, né? Eram balneários. E as pessoas moravam em Roma, mas tinham a sua residência de férias nessas cidades, né? De Pompeia e Herculano. E Pompeia e Herculano eram cidades que ficavam nos pés do Vesúvio, né? Daquele vulcão que tem na Itália, que ainda não se encontra extinto, né, gente? Ele pode ainda entrar em erupção. Mas enfim. O Vesúvio teve uma grande erupção no ano 97 d.C., que simplesmente acabou com essas duas cidades, com Pompeia e Herculano, né? E essas cidades só foram redescobertas sobre camadas e camadas e camadas de terra em 1748, Pompeia, em 1737, Herculano. E muito dessas cidades estavam preservados, né, da arte, da pintura, da arquitetura, né? E aí virou uma febre, uma moda, as pessoas viajarem para esses locais, né, para rever essa arte clássica, né? Viagens a Roma já eram moda, né? E aí passou a ser moda também você visitar Pompeia, visitar Herculano, né? E aí virou uma espécie de culto a essa antiguidade clássica. Muitas pessoas passaram a ficar admirados com essa arte clássica, né? Em razão disso, então, a gente vê como primeiro reflexo dessa loucura pela busca da arte clássica a criação das academias de arte aí, né? E é uma reação direta ao Rococó, que é o período final correspondente ao Barroco. O Rococó ainda muito pleno de exagero, como toda a arte não clássica, né? E aí, ao invés de ir atrás dos devaneios e das frivolidades do Rococó, se buscava resgatar valores morais para a sociedade, né? Então, a moral e o patriotismo eram grandes temas que se opunham aos ideais do Rococó, né?
o maior expoente do período neoclássico é Jacques-Louis David, que era pintor da corte de Napoleão, e a gente vê aí ao lado uma pintura dele, né, que ele fez homenageando o amigo dele que morreu, um revolucionário, Marat, né? Os dois pertenciam ao mesmo partido. Marat foi assassinado por um integrante do partido oposto, né? No horário em que ele se encontrava tomando banho. Ele tinha problemas de pele, então ele precisava ter banhos em alguns sais, né? Passava quase todo dia mergulhado na sua banheira para aliviar essas coceiras, essas dores, etc. E o seu ambiente de trabalho era em cima da própria banheira, por isso que a gente vê aí uma prancheta coberta por um tecido verde e ele escrevendo uma carta ali, né? E ao mesmo tempo a banheira cheia de sangue ali, porque ele foi morto a facadas, né? Num episódio trágico. Enfim, e Jacques-Louis David, sendo amigo pessoal de Marat, resolveu fazer essa pintura homenageando, né? E é engraçado que a gente vê a composição dessa pintura não é totalmente clássica, né? A gente não vê uma perspectiva central, a gente não vê uma composição triangular aí, tá tudo meio deslocado, tem foco de luz na expressão facial do Marat, tem outro foco de luz na bancada de madeira ali, né? Tem um fundo totalmente escuro que nos dá a impressão do que era escuro barroco ou romântico, né? Mas na verdade a gente tem que saber que pelo fato de ser feito por Jacques-Louis David, e Jacques-Louis David era neoclássico, por mais que essa pintura pareça ser romântica, ela é neoclássica, ok? Bom, eu falei do Rococó, né? Então é o período final do Barroco. A gente vê aí um exagero, né? Olha esse vaso com sua ornamentação exagerada, né? Beira quase ao mau gosto, né? Um dos pintores mais famosos aí do período Rococó é o Fragonard, que a gente vê esse quadro famosíssimo dele aí, o Balanço, que certamente você já viu isso em algum lugar. Não tá lembrado? Não tá lembrado, amiguinho? Então vou refrescar a sua memória. Se você por acaso assistiu ao filme Frozen, né, existe uma cena em que a Anna está cantando dentro do palácio, porque o palácio vai se abrir, etc., né, para as festas e tal. E ela conversa muito com os quadros, com as pinturas, né? E a gente vê numa dessas pinturas a mocinha ali no balanço, como a pintura do Fragonard ali, né? E você vê que a pintura do Rococó retratava basicamente aí o cotidiano da nobreza, as brincadeiras e etc, né? Há esse exagero da natureza, a natureza aparecendo em volta, se impondo na imagem, como se tinha no período barroco, como a gente vai ver depois mais para frente no período romântico de novo, né? Então a natureza exuberante, quase como um personagem presente na cena, enfim. Mas é tanto detalhe, tanta curva, né? Daí vem o nome Rococó, vem das curvas dos roqueles, né? Que a gente vê aí as curvas nos galhos das árvores, etc. Muita nervura, muita voltinha, muito rococó, né? Por essa razão, esse movimento ganhou esse nome. O neoclassicismo, então, se opunha a essa frescuragem toda, né? Olha aqui o ambiente todo decorado no estilo rococó, né? Palácio de Versalhes e tal. Pois bem, então, retornando ao passado, retomando os temas acadêmicos, as técnicas acadêmicas, e principalmente entendendo a arte como os gregos falavam, que era uma imitação da natureza. A arte, para ser a arte verdadeira, ela tem que imitar, ela tem que ser fiel à natureza. Só que essa imitação é uma imitação idealizada, né? É uma busca incessante por uma perfeição, porque a natureza tem que ser perfeita, né? É um culto à teoria de Aristóteles, né?
A pintura é formal, tem contornos mais exatos, é uma pintura clara, né? Racional, né? O colorido ele é harmônico, você não vê cores berrantes se contrastando umas às outras, eram cores mais puras e harmônicas e realistas, buscando imitar a natureza, né? A iluminação tinha que ser clara, tinha que ser límpida, por quê? Para que a gente percebesse o quanto o artista era bom em imitar essa realidade. Ele só ia ser apoiado por alguém que tivesse muita grana se ele realmente fosse um gênio naquilo que ele faria. E ele só poderia se tornar genial se alguém o bancasse, né? Então a gente vê aí como um dos primeiros expoentes Jacques Louis David, aí num autorretrato, num estilão Mona Lisa. Você vê que a pintura ela é toda clara, a gente consegue perceber a diferença de um tecido para o outro, o que é algodão, o que parece ser couro, né? Enfim, então há essa preocupação com a verossimilhança, né? Com as texturas reais, ser o mais naturalista possível. Olha lá, é o seu momento Mona Lisa, né? Então é uma imagem límpida, como eram límpidas as imagens do Renascimento. Você também pode se enganar com esse Napoleão meio de lado, achar que ele está em movimento, mas amiguinho, ó, assim como o Jacques Louis David está centralizado e há a composição triangular no quadro do autorretrato dele, a gente tem a mesma centralização no quadro aí do Napoleão, né? A figura humana dele, embora esteja em meio movimento, se encontra equilibrada, é um movimento contido, é um movimento suave, como a gente vê no Davi de Michelangelo, por exemplo, né? Ah, mas tem claro e escuro. Pois é, você precisa lembrar do seguinte, a gente não partiu direto do Renascimento. Eles estão resgatando algumas coisas do Renascimento, porém, nesse meio caminho entre o neoclássico e o Renascimento, a gente teve o Barroco, né? E o Barroco foi aí mais de 100 anos, né? Dominando a cena das artes. Então muitas técnicas não eram renegadas do Barroco, mas se retomavam muitos ideais renascentistas, né? Por isso que é complicado a gente diferenciar uma coisa da outra. Se não se prender a pequenos detalhes, você não sabe o que é neoclássico e o que é romântico, né? Como essa pintura que eu já falei para você, que parece ser um falso romântico, mas olha a perfeição da textura da madeira, a gente vê os pregos, a gente vê os nós da madeira ali, né? Enfim, então essa busca pela perfeição, pelas minúcias, é o que caracteriza mais o artista neoclássico, né? Enfim, a riqueza de detalhes que você encontra num quadro como esse, eram painéis gigantescos, as figuras humanas eram desenhadas quase em tamanho natural, né? Painéis enormes. Ah, mas como é que o cara tinha tempo de fazer isso? Ele tinha tempo porque tinha alguém que encomendava essa pintura e que tinha certeza que essa pintura ia ser grandiosa, né? Que era o imperador aí, que no caso é Napoleão. A gente vê aí Napoleão coroando a sua rainha aí, né? Olhando de longe a gente não imagina que tenha tantos detalhes, né? Mas olha no detalhe pequeno. O dourado com jeito de dourado mesmo, o veludo com jeito de veludo, o cetim com jeito de cetim, né? Então, ele era muito perfeccionista nos detalhes, muito. Esse aqui também pode te dar a impressão de que se trata de uma pintura romântica, porque você vê a coisa toda plena de movimento, né? Napoleão ali em cima do cavalo, a crina ao vento, a capa dele ao vento, quase como um super-herói, né? Mas se você for pensar que se trata de uma maneira de enaltecer a história recente com o glamour de uma história antiga, então o patriotismo, essa coisa aí, né, forte, é típica do neoclássico, né? Mas não só na temática e não só pelo fato da gente saber que se trata de uma pintura de Jacques Louis David.
acredite você ou não, essa pintura ela tem estudos geométricos e matemáticos de proporção e é uma composição piramidal também, ok? Bom, era muito comum as pessoas terem seu momento Mona Lisa, né? Então todo mundo tinha o seu retrato, aí, pelo menos as pessoas que podiam contar com esses pintores aí, a nobreza, etc., né? Jacques-Louis David trabalhava exclusivamente para o Napoleão, não, também para Napoleão, mas aliás, principalmente para Napoleão, mas ele também aceitava encomendas de outras pessoas, né? Então, algum nobre que encomendasse algum retrato, ele ia lá e fazia, né? Então era disso que ele vivia. Nesse estudo do Papa Pio VII, a gente vê a aplicação de uma técnica chamada de quadrícula, que foi criada por Dürer, esse tiozinho aí que a gente está vendo, que é um pintor do Renascimento, só que não é italiano, é o Renascimento alemão, mas ainda assim, você vê que é uma técnica criada no Renascimento que foi resgatada das academias de arte, da qual Jacques-Louis David, além de pintor, também era professor e conhecia muito bem. Então aqui a gente vê as duas técnicas, a quadrícula e o uso da anatomia, porque ele não pediu para o Papa tirar a roupa para desenhar o Papa pelado, né? A gente vê o rosto super detalhado e as mãos super detalhadas e o móvel com mais detalhes, inclusive, que a própria anatomia do corpo, porque isso ele pôde copiar ao vivo, sem pressa. Como assim? Dürer inventou essa técnica, ele criou uma janela, um quadro que tinha ou arames formando quadrados ou era um vidro riscado na forma de quadrados. Se percebe que na mesa do desenhista tem uma vareta onde ele encosta o nariz para que a cabeça não saia do lugar e você consiga enxergar a cena sem mover a sua cabeça. E aí ele punha ou o papel quadriculado ou a tela quadriculada na frente dele e ia copiando quadradinho por quadradinho essa cena. Não é que ele não conhecesse anatomia, ele conhecia muito bem. Não é que ele não conhecesse perspectiva, ele conhecia muito bem. Mas, ao criar uma técnica dessa que quebra a imagem em pedacinhos pequenos, você consegue acelerar o processo de desenho. Então foi uma técnica muito interessante, criada pelo Dürer durante o Renascimento, que foi resgatada pelos pintores acadêmicos. Isso era ensinado nas academias. Então a gente vê que o rosto do Papa está super detalhado porque foi copiado a partir da quadrícula, as mãos, etc. E o corpo? O corpo, aí a gente vê o conhecimento anatômico, né, derivado de muito estudo dentro das academias de arte, em que ele pôde desenhar a figura do Papa sem a roupa, para poder colocar as vestes e as vestes seguirem a forma do corpo de uma maneira mais natural. Então, em cima desse desenho, ele ainda ia desenhar as roupas do Papa, né? Mas aí, então, a gente vê que ele tem um conhecimento das duas coisas, de uma técnica criada durante o Renascimento e tinha profundo conhecimento também de anatomia, né? Então, todo aquele conhecimento que se tinha na Grécia Antiga, que foi trabalhado no Renascimento, né? O uso da secção áurea, né? Que a gente vê de uma forma bem clara aí nas obras do Da Vinci e de vários pintores do Renascimento, tudo isso foi resgatado pelos artistas neoclássicos. Beleza? Vamos ver algumas obras então do Jacques-Louis David, além daquelas que a gente já viu? A gente tem aí a figura do Patroclo, né, que vem da história da Grécia Antiga. Então, temas relativos à história grega também passaram a ser revisitados pelos artistas neoclássicos, né? E a gente vê aí a perfeição da figura humana trabalhada quase como se fosse um deus grego, né? Mas tem um pouco de dramaticidade, sim, tem um foco de luz, né? Apesar da pintura ser límpida, a gente vê uma certa influência do chiaroscuro barroco, né? Mas há uma predileção para que a imagem seja límpida, né?
você consegue enxergar o detalhe das flechas ali no chão, do arco, né? Você consegue perceber a textura do tecido onde ele está sentado e assim por diante, né? A morte de Sócrates, feita num estilo totalmente renascentista, a gente vê aí a perspectiva central e o ponto de fuga indo parar bem em cima da região onde a gente vê a mão de Sócrates pegando a taça com a cicuta que ele bebeu e foi envenenado na prisão. O julgamento dos Horácios, a gente vê aí os filhos prestando homenagem ao pai, o pai agradecendo aos deuses pelo fato dos filhos estarem servindo a Roma, né? E essa cena toda trabalhada com perspectiva central, sem muito exagero de movimentos, com movimentos mais contidos, né? Mas ainda assim com um quesinho de dramaticidade, porém mais sutil. Então você vê que existe uma influência do período não clássico, mas se tem a obrigação de se buscar uma cara mais clássica para essa arte, né? E a gente percebe isso muito fácil em Jacques-Louis David. Essa cena toda cheia de movimentos, você podia falar, nossa, isso é romântico, né? Não, mas é neoclássico, né? E a gente percebe a tendência à centralização. O tema principal do quadro se encontra no drama aí no meio das mulheres, tal, com o soldado ali chegando, né? Um exército de um lado, um exército do outro, e a mulher ali meio que tentando separar a briga, enfim, né? E ela está no centro do quadro. Então a gente vê o castelo ali seguindo uma perspectiva central, onde o ponto de fuga se encontra atrás do escudo do soldado, enfim. Então existem técnicas clássicas, mesmo num quadro apinhado de gente como esse, né? Mitologia grega, Eros e Psique, né? Então mitologia grega passa a ser revisitada pelos artistas neoclássicos, né? Bom, a gente tem aqui outro pintor que a gente pode destacar do neoclassicismo, é Ingres. Jean-Auguste Dominique Ingres foi aluno de Jacques-Louis David e é um aluno que superou o seu mestre, né? Porque se em David a gente já vê uma perfeição com os detalhes, a perfeição, né? A busca por essa perfeição era quase que obsessiva por Ingres, né? A gente vê um detalhamento muito maior nas pinturas dele, né? O próprio autorretrato dele, se a gente comparar com o autorretrato do Jacques-Louis David, cadê? Vamos voltar lá, né? Você vê que apesar de todos os detalhes, a gente vê uma pintura muito mais delicada e refinada em Ingres, né? Nesse autorretrato dele aí, por exemplo. Também num momento Mona Lisa, numa composição triangular aí. E a gente vê, apesar de ter sombra no ambiente, essa sombra não interfere, né? Ela deixa o ambiente ainda assim claro, né? Olha o retrato do Napoleão, totalmente centralizado aí, né? Não tem o que falar, totalmente neoclássico. A gente vê aí pessoas da alta sociedade como Monsieur Bertin aí, ó, você vê que as pessoas também encomendavam seus quadros desses artistas, muito embora eles fossem muitas vezes protegidos de algum nobre ou de algum membro da igreja ou de algum rei, etc. Ele também trabalhava por encomendas, né? E esses caras viviam disso. Esse quadro é um absurdo nos detalhes, né? Então a gente vê essa imagem dessa princesa, foi pintada em 1851, né? Olha a transparência do véu no cabelo dela, olha a transparência do tule aí nas mangas, né? O brilho do cetim, tanto no vestido quanto na poltrona, né? O detalhe do brilho de cada joia, enfim, né? Tudo isso foi possível graças ao tempo enorme que esses artistas tinham,
graças à invenção da pintura a óleo, como eu citei para vocês nas primeiras aulas, né? E graças ao mecenato, né? A alguém que bancava essa arte. Se não existisse alguém que pagasse por essa arte, dificilmente a gente teria gênios da pintura, né? Olha esse outro retrato, que loucura, né? Ele botou um espelho atrás, né? Que é para dar mais dificuldade, você fazer a mesma pessoa numa imagem refletida, né? O vestido não é um vestido liso, é um vestido estampado, e a estampa segue as dobras e as formas do corpo da mulher, né? Então é uma obsessão por minúcias, por detalhes, que o tornaram até melhor do que Jacques-Louis David, né? Veja aí a riqueza dos detalhes. Bom, olha aí, apoteose de Homero, também voltando à mitologia grega, então era um tema bastante revisitado. Aliás, a história greco-romana era um tema bastante revisitado pelos neoclássicos, né? E esse aí foi composto em perspectiva central. O ponto de fuga está exatamente onde se encontra o trono de Homero aí. E essas pinturas maravilhosas que a gente vê e imagina que sejam obras de arte terminadas, nada mais são do que estudos. Tipo assim, é como se ele pegasse um caderno para fazer rascunho, só que o rascunho dele era uma pintura completa, né? Enfim, como é que ele chegou à perfeição? Quando ele não tinha encomendas, ou no intervalo de secagem de uma camada de tinta para outra, ele ia se dedicando a treinar a sua técnica, né? Fazendo estudos, né? Em telas diferentes, né? Então não foi uma encomenda feita por ninguém, isso é simplesmente um estudo que ele fazia de anatomia, por exemplo, que a gente vê aí nessa figura masculina, naquela outra figura feminina aí do lado, a qual a gente chama de A Fonte. Um dos seus quadros mais famosos, A Banhista, de Vaupinçon, em 1808, né? Que a gente vê essa perfeição, né, na imagem, essa imagem nítida. A nitidez é para o cara provar que ele era bom em copiar as texturas naturais, né? Tá vendo o banho turco? Você percebe alguma semelhança com a imagem anterior? Opa! Olha que estranho, gente! Ele usou a mesma mulher na mesma pose. Você vê que o tecido na cabeça está seguindo as mesmas dobras. Ele mudou um pouquinho só a forma, né? Então isso era muito comum também, né? O cara reaproveitar trecho de um tema para outro. Ele só mudou o que a mulher estava fazendo, né? Ali ela estava sentada, ali ela estava simplesmente sentada com uma toalha enrolada no braço, e aqui ela estava sentada tocando um instrumento, né? Que loucura, né? Mas a gente vê o quanto o cara era bom em reproduzir as mesmas imagens, né? Esse aqui é uma aberração. É aquilo que eu falei para vocês lá na aula que a gente estava comparando um estilo com o outro. Ele sacrificou a anatomia para poder equilibrar esse quadro. Então esse quadro é um quadro neoclássico. Você vê que a sombra está dividindo o ambiente ao meio. Tem um lado que está mais escuro e um lado que está um pouco mais claro. E a área, como iluminou demais com o tronco da mulher, ele botou uma cortina clara do outro lado, né? E para poder equilibrar a quantidade de tons claros, ele torceu a coluna dessa mulher para que ela ficasse numa posição mais ereta do que deitada. Só que se você for contar por esse tamanho de cabeça, a altura total do corpo, e a gente sabe que para o artista clássico a figura humana tem 8 cabeças de altura, essa tem muito mais que 8 cabeças de altura, é quase um avatar, né? Tem 9, 10 cabeças de altura, né? É um tronco gigantesco, infinito, maior até que as pernas. Enfim, ele deformou a figura humana em favor de deixar a composição mais equilibrada. Loucura isso, né? Por isso que esse quadro é curioso. Bom, como é que era a arquitetura neoclássica? Ela tem influência na arquitetura clássica. O que seria a arquitetura clássica? Grécia, Roma, Renascimento. Então, ó, a gente vê muito influência romana, principalmente, né?
mas ainda tem muito de influência grega, nas colunas principalmente, né? A estética totalmente racionalista. Você tem colunas colossais no pórtico, você tem aquele frontão triangular, né? Escadarias, enfim, uma decoração simples, né? Só insinuada em guirlandas, em rosetas, né? Em um detalhezinho ou outro, em uma moldura ou na ponta de uma coluna, mas tudo era muito limpo, muito clean, né? Materiais nobres eram usados, né? Pedra, mármore, granito, madeiras, e tudo muito regular, muito simétrico. O Arco do Triunfo em Paris, né? Muita gente pode achar que seja um arco triunfal romano, não, ele foi inspirado num arco triunfal romano, mas ele foi encomendado por Napoleão, né? Como uma forma de homenagear a si mesmo, né? As suas vitórias, né? Enfim. No Arco do Triunfo em Paris, a gente percebe ali, ó, a presença da estrutura em arco, né? Típica da arquitetura romana. O Portão de Brandemburgo em Berlim, né? Ó, a gente vê as colunas com jeito de colunas gregas, né? O frontão triangular, mesmo frontão triangular que a gente encontra nessa igreja de La Madeleine em Paris, e é engraçado, né? É uma igreja católica, né? Mas tem cara de templo grego. Que loucura, né? Você vê que a ornamentação ela fica isolada em alguns pedaços, né? E você tem muitos espaços límpidos, irregulares e simétricos, né? Olha os detalhes lá dentro, como são geométricos, né? Você até tem enfeites em formas de flores ou coisas assim, mas é tudo muito geometrizado. Se privilegia a simetria, né? E é engraçado porque as esculturas elas não são neoclássicas, né? Essas esculturas elas são mais plenas de movimento, seguem mais um estilo romântico, né? É um contraste curioso, mas a estrutura toda do arco triunfal ela é neoclássica. O que a gente vê de influência do Renascimento? As cúpulas, as abóbadas ogivais, né? Você vê que não é uma cúpula arredondada como os domos romanos, ela é um pouco mais bicuda, como se fosse a ponta de um ovo, né? Isso foi bastante desenvolvido durante o período do Renascimento, né? E essas estruturas circulares rodeadas de colunas também é típico do Renascimento. E você vê que há uma mistura de elementos aí, né? Você tem o frontão triangular e as colunas gregas, e você tem a cúpula renascentista lá no fundo, né? Aí a igreja de Santa Genoveva em Paris, transformada no Panteão Nacional mais tarde, né? Olha como é tudo inspirado em Grécia e Roma. Sempre tem escadarias. Mas eles não pensavam nas pessoas que tinham deficiência? Pô, pensa na Grécia Antiga. Todo mundo que tinha deficiência era descartado, né? Quem já assistiu 300 e viu a história de Efialtes, né? Vai lembrar bem essa questão do descarte na sociedade grega, né? Então, você não vai fazer acessibilidade, você parte do pressuposto que todo mundo é perfeito na sociedade, né? Ou se busca a perfeição, né? Então, você vê a presença de escadarias em muitas dessas construções clássicas e nas neoclássicas também, né? Os Estados Unidos, eles têm uma adoração pela arte clássica, né? Tanto na pintura, o neoclassicismo ele entrou nos Estados Unidos e se estendeu bastante. A gente vê pouca influência romântica, mas muita influência neoclássica na pintura e principalmente na arquitetura. Veja então o Capitólio aí, né? A gente tem cúpula renascentista, a gente tem arcos romanos, a gente tem escadarias, a gente tem colunas gregas, né? E há esse equilíbrio, essa centralização, essa simetria, né, das formas, né? Enfim, o que mais?
né? Olha os detalhes mais de perto. Tem o frontão triangular, tem as colunas, enfim, né? A cúpula renascentista, o arco romano. Parece ser o mesmo prédio, né? Mas aqui é o Capitólio no Chile. Segue o mesmo estilo, né? No Brasil, ó, a gente tem aí o Museu Paulista, Museu do Ipiranga, né? Projeto de 1885 do arquiteto Gaudêncio Bezzi, realizado por Luigi Pucci em 1894, e o parque na frente foi construído em 1922. E a gente percebe aí toda a arquitetura do Museu Paulista também seguindo esse mesmo estilo. Frontão triangular, arcos romanos, colunas greco-romanas, escadarias, simetria, não é? A Estação Luz em São Paulo, né? Veja a ornamentação geométrica, né? As janelinhas todas iguais, seguindo mais ou menos o mesmo padrão, né? Pouca ornamentação localizada só em um vitral ou num canto de uma coluna, né? Uma preferência pelos espaços cheios ao invés dos espaços vazios, a presença de colunas greco-romanas, o arco romano, né? O prédio da Pinacoteca do Estado, inclusive esse formato que ele tem quadrado com um grande pátio no meio, é o formato de muitos palácios do período renascentista, né? Então, quando se encomendavam aos arquitetos durante o Renascimento que se criassem casas, mansões, palácios, os palácios eles eram feitos mais ou menos nesse formato, né? E é um formato que remonta um pouco às construções na Roma Antiga, como eu falei, né? As casas, elas rodeavam normalmente um terreno central e a iluminação do ambiente se dá sempre do centro para fora, né? Pelo lado de fora a gente vê janelas um pouco menores porque há um predomínio dos cheios sobre os vãos, né? E aí a gente encontra mais uma vez frontão triangular, escadarias, colunas greco-romanas, né? É um projeto de Ramos de Azevedo, o mesmo Ramos de Azevedo que fez o projeto do nosso Teatro Municipal, né? Observando aí do lado de fora, lembra muito construções romanas, né? Muitos arcos, enfim. Só faltou uma cúpula arredondada, né? Ele fez uma cúpula um pouco mais reta lá em cima, né? Mas de qualquer forma é fortemente inspirado no estilo clássico, né? Ramos de Azevedo, ele era profundo admirador da arquitetura clássica, né? Escultura segue os mesmos temas das pinturas, históricos, literários, alegóricos, mitológicos, né? Enfim, as figuras humanas com poses semelhantes aos deuses gregos ou romanos, enfim, muitas figuras de corpo inteiro, alguns bustos, alguns relevos, enfim, as figuras sempre com nus, né? O nu na arte sempre fazendo referência à mitologia. E num estilo menos idealizado, né? Não é um estilo assim onde os rostos eram muito parecidos como na arte grega, né? Os rostos eram mais individualizados, as pessoas eram representadas da maneira como elas eram, né? Mas se trabalhava muito pouco a expressão porque tinha que ser uma coisa mais contida, né? Como as figuras clássicas que a gente viu
dado o exemplo do Davi do Michelangelo em oposição ao Davi do Bernini, né? Bom, a gente destaca então Canova. Canova era monstro, né? Canova era um fenômeno. É uma perfeição assim que a gente só via na arte greco-romana, né? Existiam outros escultores? Sim, existiam outros escultores, mas Canova é um absurdo na perfeição, né? Tanto que a gente assim destaca muito poucos nomes, a gente acaba falando muito mais de Canova. Lembra que eu falei que eles se inspiravam bastante em Rafael? A gente tem aqui as Três Graças que foram inspiradas numa pintura do Rafael, né? Eros e Psique, mitologia grega. Você vê que tem muito de mitologia sempre nas obras ali, né? Quando são trabalhados temas católicos, ainda assim você dá uma cara de arte greco-romana, como essa Madalena penitente aí, né? A figura de Maria Madalena, mas ela é trabalhada aí como se fosse uma deusa greco-romana, né? Olha essa imagem dessa Vênus adormecida. Fica até difícil da gente acreditar que isso é pedra, né? Olha a leveza desse tecido que se encontra sobre a perna dela ali, né? Você tem a impressão que é um tecido muito levezinho, muito suavezinho, né? Ele tem até um quê que parece ter uma certa transparência, né? É muita perfeição, né? É muita perfeição mesmo. Dédalo e Ícaro, Hércules e Lixas. Você vê que sempre tem aí mitos gregos aparecendo, né? Era um tema bastante recorrente na arte neoclássica, né? Teseu e Centauro, Teseu e Minotauro. Eurídice e Orfeu, né? Esse conto é curioso, né? Orfeu foi buscar sua esposa lá no inferno, e aí ele fez um trato com Hades, né? E Hades libertou a esposa, só que o combinado é assim, ele não podia olhar para trás enquanto antes de sair totalmente do inferno. E aí ele foi caminhando, só que ele começou a ficar angustiado porque ele ia caminhando e ele não ouvia ninguém caminhando atrás dele, muito embora Eurídice estivesse seguindo ele bem de perto. E aí, no momento em que ele não aguenta de curiosidade e olha para trás, a Eurídice vira uma estátua de sal. Então a gente vê o momento exato em que ele olha para trás, já está dando um tapa na cabeça, tipo, ai, fiz bobagem, né? E a gente vê aí a Eurídice virando uma estátua e voltando a ser arrastada para o inferno. Enfim, então você vê que os mitos greco-romanos eles eram revisitados, né? E quando você ia representar personagens históricos, os personagens históricos eram trabalhados como os deuses, né? A gente vê esse busto de Napoleão, né? Estátuas equestres era também uma coisa muito comum, um estilo de escultura bastante apreciado na época, né? E você vê que Canova ele recebia encomendas de todo mundo, né? Olha essa estátua de Napoleão, né? Feito quase como um super-herói e nu, como se fosse um deus, né? Como se ele fosse o próprio Marte, deus da guerra, né? Perfeição, é perfeição demais, gente. A tumba do Papa Clemente, normalmente a pessoa encomendava ainda em vida, né? Ó, quando morrer, eu quero ser enterrado ali, tá? Então você constrói para mim aí, faz um projeto com estátuas para ficar na frente da minha tumba, né? Enfim, e ele fez aí, né? Ó, do Papa Clemente, a da Arquiduquesa Maria Cristina de Tesca-Saxônia,
tudo numa riqueza impressionante de detalhes. Você percebe que todo artista neoclássico faz questão de mostrar o quanto ele é bom nos detalhes, né? Seja na arquitetura, seja na pintura, seja na escultura, ou seja na música. Aqui a gente vê então o Canova. Ele também pintava, né? Ele também desenhava, mas ele é muito mais conhecido pelas suas esculturas. Aqui a gente vê um autorretrato, ele pintou a si mesmo. E, bom, pelo grau de perfeição que a gente percebe nas estátuas dele, você pode imaginar que realmente essa era a feição dele. Ele devia realmente ter esse rosto, né? Porque ele era muito perfeccionista. Certo, então? Conseguiu captar aí? Próxima aula, então, a gente se dedica a falar de outro movimento artístico. Então, cenas dos próximos capítulos, amiguinho, vamos falar de romantismo, beleza? Aí a gente vai poder esmiuçar um pouco mais o tema, né? Não vamos ficar só superficialmente falando das diferenças, né? Claro que primeiro foi necessário que a gente entendesse as diferenças para que a gente pudesse estudar as particularidades de cada um dos movimentos. Tá ok? Então, até a próxima.